Olá, vamos iniciar nossa primeira aula do conteúdo programático específico de biologia. E nessa aula, a gente vai abordar conceitos da área de ecologia. Nessa aula, a gente vai trabalhar os principais conteúdos que caem na parte de ecologia, dinâmica populacional, relações ecológicas, efeito de borda, fragmentação dos habitats, níveis tróficos, todos esses conteúdos voltados para principalmente proteção do meio ambiente, sustentabilidade, são questões muito interdisciplinar, né? Então, nessa primeira aula, a gente vai abordando esses conceitos gerais da ecologia, que são essenciais para o desenvolvimento de muitas questões, usar essas questões como prática do conteúdo e avançando um pouquinho nesses conteúdos, ok? Então, vamos. Uma das questões principais que caem na área de ecologia, desses temas de ecologia, é a eutrofização. A eutrofização, ela é um processo que pode acontecer de forma natural e artificial, e leva ao longo desse tempo, né, grande prejuízo para fauna e flora local, né? A eutrofização, o nome diz e leva a como se fosse um exagero, né, de matéria orgânica em um lago. Esse é o ponto inicial. E é o que a gente observa, né? O primeiro passo a se observar nesse processo é o aumento da matéria orgânica. Essa matéria orgânica, em geral, ela vai vir pelo esgoto, quando for assim de forma natural, né? Mas ela também pode ser levada por uma enxurrada, né? E ela percolar aí pelo solo, né? E chegar a algum lago. Então, o que a gente precisa pensar na parte central da eutrofização é o que vem acontecer aí na relação ecológica desses ambientes. Então, o aumento da matéria orgânica vai levar no primeiro passo, aqui o aumento da matéria orgânica, vai levar no primeiro passo a proliferação de algas. Essas algas, elas são aeróbicas, então elas consomem o oxigênio. Como elas proliferaram muito, então tem um aumento das algas, né? E elas consumiram muito oxigênio, eu vou diminuir o oxigênio disponível para outras espécies. Então, essas outras espécies, peixes, zooplânctons, que necessitam de oxigênio, acabam morrendo, né? Então, diminui os peixes. Nada é eterno, né? E nem toda matéria orgânica é eterna. Então, tanto o oxigênio quanto a matéria orgânica, uma hora vão acabar. Então, vai se ter a morte, né? Vai acabar gerando a morte também dessas algas. Outra coisa que leva à morte das algas é que a proliferação excessiva dessas algas cria aqui, ó, uma barreira que impede a entrada da luz. E as algas precisam produzir a luz, precisam da luz para produzir seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese. Então, tudo isso gera um caos, né? Com excesso de mortes, ou seja, de animais e
a vegetação, né, as plantas em decomposição, as algas também, eu tenho a proliferação de bactérias decompositoras, tá bom? Essas bactérias decompositoras, que são aeróbicas, também vão consumir o restante do oxigênio que tem. Então, eu vou criar ali naquele ambiente, ele vai ficar um ambiente anóxido, né? Então, eu vou começar até ter a produção de resíduos tóxicos, como enxofre, né? Quando a gente passa, por exemplo, desses rios, lagos muito poluídos durante muito tempo, a gente sente aquele cheiro de ovo podre. Então, é toda essa matéria orgânica em decomposição e essa oxidação desses resíduos. A eutrofização, ela acontece muito quando a gente tem despejo, então é um problema causado pelo homem em zonas urbanas, né? Quando se tem o despejo do esgoto nesses rios e lagos de forma ilegal, ok? Então, esse é um tema, uma temática assim, muito importante para a gente estudar e memorizar esse processo como um todo, essa relação em cadeia, né? Outro ponto aí da ecologia que a gente não pode deixar de falar é da teias alimentares, né, que são os níveis tróficos. Essa é a relação alimentar entre os animais e eles estão ligados um com o outro, né? Então a gente tem aqui o consumidor, o nível primário, né, que é o produtor, o nível secundário, o nível terciário e o nível quaternário. Trófico vem de alimentação. Então, é um nível que ele tá. Uma cadeia ou uma teia alimentar, ela nunca vai ter 4, 5, 6 níveis tróficos, né? Ela não chega na vida real a ser tão grande, porque tem uma limitação de energia que passa de um nível para o outro, ok? Não confunda aqui para a gente ressaltar o que seria, por exemplo, o produtor, né? Ele é do primeiro nível trófico. O consumidor primário, ele está no segundo nível trófico, ok? Para a gente não confundir essa parte. Outra questão importante, né? Todo mundo, quando morre, vai aqui para os decompositores, que são fungos, principalmente, é o que a gente mais ouve assim na descrição da literatura, mas também há bactérias decompositoras, né? Então todo mundo chega a esse nível de ser decomposto algum dia. Outra questão que a gente precisa e que a gente tem que ter cuidado para não errar nesses pequenos significados é que o produtor, ele é um organismo autotrófico, né? Ele é capaz de produzir aí o seu próprio alimento, né? Plantas em geral, né? E aqui o consumidor primário, que ele está se alimentando de plantas, pode vir ser chamado, né? Pode aparecer em alguma questão como um herbívoro. Né, ele se alimenta de planta exclusivamente? Não, ele pode se alimentar de outro ser vivo, se alimentar da planta. Você pode, aqui a gente vê nessa teia alimentar, que você pode estar tanto, por exemplo, no nível 3 ou no nível 4. Então, a gente tem que fazer essa ligação, costurar essa teia ecológica, né, alimentar. E essa teia alimentar, essa relação, leva aqui a gente chegar num outro tema, que são as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas vão ser de 3 tipos: biomassa, número e energia. A biomassa, eu tô falando de quantidade, de peso, né? Por exemplo, quilo, quantos quilos, né? Ela pode ser invertida,
apenas em poucos casos, né? Um dos casos aqui é o do ambiente aquático. E também uma outra relação de número de peso, né? É quando eu tô falando, às vezes, de parasitas. São as mais comuns de biomassa de serem como essa figura mostra, né? Invertida. Por exemplo, fitoplâncton, quatro fitoplânctons são capazes de alimentar 21 zooplânctons. 4 cupins, 4 parasitas são capazes de alimentar um pássaro, né? Na verdade, um pássaro come 100 cupins num dia, vamos dizer assim. Então, é invertida, né? De peso aqui, eu poderia até ter... o exemplo que eu dei é numérico também, que pode ser tanto na pirâmide normal quanto invertida. Aqui. A única pirâmide que não pode ser invertida é a pirâmide de energia. Então, ela sempre segue o fluxo aqui de energia para cima. E o número, mais ou menos, de energia passada de um nível para o outro é mais ou menos 10%. Por quê, gente? O que acontece, né? Esse organismo, quando ele se alimenta, ele está buscando energia para o seu metabolismo. Tanto para ele sobreviver, quanto para ele reproduzir, para tudo isso. E ao mesmo tempo, então, nesse passo, né, ele vai também armazenar, porque eu não sei quando eu vou ter uma outra alimentação. Só assim eu vou disponibilizar aquilo que eu não usei para um outro nível trófico, né? Então, por isso que seria mais ou menos uns 10%, né? Por isso que as cadeias alimentares, essas teias alimentares, na realidade, não são, na nossa realidade, eu falo assim, na natureza, né? Não são tão gigantescas, né? Então, vamos aqui como esses conceitos e até outros conceitos podem vir a aparecer, ok? Aqui nessa questão são conceitos fundamentais da ecologia e que, fazendo várias misturas, você pode elaborar várias questões e eles aparecem misturados com muitas questões. Então, é importante que a gente fixa esses conteúdos, né? Um cientista americano, Eugênio Odum, é o clássico aí ecologista, né? Foi um dos precursores nos estudos ecológicos, sendo responsável por definições amplamente utilizadas nessa área. Com base nesse contexto, assinale as preposições a seguir. Essas questões, elas são questões de asserções. Então, eu tenho asserção 1, 2, 3, 4 e 5. Analisando essas asserções como verdadeiras ou falsas, eu vou então chegar no gabarito para eu marcar. Então, é como se eu tivesse uma questão dentro da outra, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, é claro que aqui a gente vai resolver todas as questões, mas para a gente não perder muito tempo, nós vamos resolvendo e discutindo assim, posso passar pelo gabarito, posso passar para a próxima questão, porque a gente não quer saturar o nosso cérebro, né? Na hora da prova, com certeza vem um cansaço. Então, vamos lá. Biocinose é o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período, né? Isso é verdadeiro, é a definição correta de biocinose. Ecótono é uma região de transição
criada por mudanças súbitas nas condições ambientais em uma distância relativamente curta. Então, preste atenção, apesar de a gente poder ter aqui, que a gente tem no caso, né, aqui, uma afirmação certa, que é aqui, ó, ecótono. Até essa parte aqui a gente tem uma afirmação certa. É uma região de transmissão de 2 ecossistemas. Esses 2 ecossistemas podem ser 2 biomas diversos, né? Tem uma alta biodiversidade nessa região de transição, porque são animais que tanto têm capacidade de sobreviver num bioma ou num outro bioma, né, nesses 2 domínios. Então, o erro aqui está nessa parte a seguir. Na área de transição, encontra um baixo número de espécies e um baixo número de nicho ecológico. Não é verdade, tá? Nicho ecológico, eu já vou trazer também um material de estudo já nessa aula, mas um nicho ecológico, ele, no caso de áreas de transição, é bem grande, né? São espécies que não são especializadas unicamente a estar num lugar ou de um habitat só, né? Elas têm grandes especializações, tá? Mas já eu volto e explico essa parte do nicho para a gente olhar o gráfico e entender melhor. Como a gente viu, o nível trófico corresponde, então essa questão é falsa, tá? Então, o nível trófico corresponde a um conjunto de indivíduos que se nutre no mesmo patamar alimentar, ou seja, alimenta-se basicamente dos mesmos alimentos. Aqui a gente tem uma questão verdadeira, né? Realmente essa é a definição que a gente tem do nível trófico. Ele não disse que ele se alimenta exclusivamente, né? Mas basicamente, né? Os herbívoros das plantas, os carnívoros de outros animais, ok? Eutrofização é o aumento de nutrientes, principalmente no meio terrestre. Não é verdade, né? Eutrofização é no meio aquático, em lagos e rios. Geralmente, é o que a gente vê, são águas paradas, né? Porque as águas, rios e lagos que vão desembocar em algum lugar, né, não são paradas, esse despejo, essa matéria orgânica não fica concentrada, então ela vai ser diluída, né? O efeito estufa, então, é verdadeiro. O efeito estufa, gerado pela natureza, é benéfico e imprescindível para a manutenção da vida na Terra. Entretanto, atividades humanas têm acelerado o fenômeno, acarretando em secas, doenças, enchentes recorrentes. Isso é verdade, né? O efeito estufa é o que permitiu aquecer a Terra e a gente sobreviver. Então, a resposta aqui é assinale as alternativas que estão corretas, né? Então, quem está correta é a número 1. Então, nesse primeiro passo, a gente já ia excluir a questão A, a alternativa A. Depois, a gente viu que a 2 é falsa. Então, a gente já teria excluído a letra B e a letra C. E logo depois, quando a gente fez a questão de número 5 e a de número 4, né? A gente conseguiria responder essa questão. Então, a questão 1, 3 e 5 são alternativas corretas. Então, vamos para o próximo estudo, tá? Nessa etapa, a gente vai estudar agora as relações ecológicas, né? Essas relações ecológicas, elas são relações e vão entre seres vivos, ou da mesma espécie, ou de espécies diferentes.
Bem, aqui nessa questão próxima que a gente vai trabalhar, ela vai trazer algumas dessas relações. Não dá pra gente explicar todas agora, que nosso tempinho é curto, né? A gente vai retomando esse tema dentro de outras questões, então dá pra ficar tranquilo. Mas a gente já consegue entender que eu tenho aqui uma relação interespecífica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. E eu tenho intraespecífico que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. E eu sempre vou ter uma relação, né, harmônica, que eu digo, harmônica ou que não é benéfica, vai aparecer desses jeitos, né? E desarmônica, né, que não geram benefícios, são ruins, prejudiciais, ok? Se é harmônica, eu sempre uso o sinal de mais. Se é desarmônico, ou seja, aquele que eu tenho um prejuízo, eu uso o sinal de menos, ok? E se eu não tenho nenhum efeito, existe essa relação? Existe, né? Então eu acrescento como se fosse o zero, é zero para aquela outra espécie. E aqui tem várias, né? Então vale a pena a gente parar um pouquinho e dar uma revisada, fazer um resumo. A minha dica é. A minha dica é para esse tema específico é fazer um mapa conceitual, tá? Porque aí, através de todas as relações, você consegue, numa folha de papel, ver toda a dinâmica, né? Todas elas juntinhas, para a gente poder memorizar. Então, ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente. Aqui a gente está falando de um conceito aí geral de ecologia, de evolução, né? O aposematismo, perdão, aqui, ó. Deixa eu apagar. A alelopatia, os nectários extraflorais, os quinodoplastos são exemplos de que adaptações? Aí eles pedem para a gente ver respectivamente. Então vamos lá. Porque essa questão é uma questão que eu considero de nível difícil. Porque a gente, apesar de as relações ecológicas serem decoreba, né? A gente precisar entender essa relação. Essa questão é do nível difícil, porque ela exige que a gente tenha decorado e não só entenda, mas traga esse conteúdo na mente, bem rapidamente, né, na hora da prova. Então, aqui tem um que é pouco comum a gente usar, tá bom? Que é o aposematismo. Aposematismo, ele vai estar relacionado à defesa e predação. E o que que é? É uma coloração para afastar, digamos assim, né, predadores, né? É uma evolução aí genética, né, para afastar os predadores. Veja, um exemplo, né? Eu tenho um sapo muito laranja, muito amarelo. Evolutivamente, animais que têm essa cor são afastados dos predadores, porque eles têm veneno. Então, não necessariamente algum sapo vai ter veneno, mas ele se usou, né, dessa coloração de alerta para afastar os predadores.
Isso que é, né, o aposematismo. A alelopatia é aquela liberação de substâncias químicas, né? Para também competir, não deixar outra planta crescer naquele lugar, né? Então tá muito relacionado a principalmente a competição, ok? Os nectares extraflorais, eles são aqueles locais, né, onde eu vou ter a liberação de substâncias, de néctares nas flores, né, para, por exemplo, atrair as formigas, para proteger contra herbivoria, para polinização, né? São todas essas estruturas, né? Então é uma relação junto, por exemplo, principalmente insetos e plantas, né? Onde os dois são beneficiados. Então tem uma relação de mutualismo, ok? Outra coisa que poderia aparecer e que a gente precisa ter cuidado com o mutualismo é que eu também vejo em alguns lugares essa relação, eu já explico já, como simbiose, né? Essas duas relações, elas são relações de ambos benefícios. Os dois se beneficiam ao mesmo tempo. Só que a gente tem que ter cuidado que o mutualismo é uma relação obrigatória. Então, se eu não tenho essa relação, eu posso, inclusive, ter a morte de uma dessas espécies, ok? Que se relacionam. E aqui o outro ponto, né? Vou trazer uma setinha para ficar feiozinho, mas é importante, né? Quinotoplastos, né? São células. São células urticantes, né? Quem vão ter? O nome já diz. Os quinidários, águas vivas, né? Caravelas. Então eu uso para quê? Né? Para predação, para defesa, predação. Ok? Então aqui a gente já consegue responder, né? Então vamos lá. O que a gente vê aqui? O gabarito certo é a letra B, perdão, que diz defesa, competição, mutualismo e predação. Então, o apocentismo é para defesa, a alelopatia para competição, o mutualismo, né? A gente viu aqui o mutualismo e o quinodoplasto para predação, ok? Não seria a hibernação, porque a hibernação é quando os ursos vão ficar, por exemplo, um período, né? Ou no frio ou no calor, né? Depende do animal, né? Não é uma questão de reprodução, né? Nenhum desses está gerando uma evolução na reprodução. Outro que a gente poderia tirar aqui é sobre o parasitismo, né? Então, se a gente conhecesse o clássico, né? Que a gente vê que seria o mutualismo, o quinodoplastos, né? A gente já conseguiria avançar na resolução dessa questão, ok? Bem, então a gente pode passar para a próxima. Agora, gente, tem uma sucessão assim de coisas que são questões clássicas de questões não, perdão, são temas clássicos, né, da ecologia e que pode parecer até muito banal, mas a gente precisa trazer essa revisão. O primeiro, vocês têm que sempre estar antenados
aos níveis de organização. Essa banca, ela gosta de trabalhar com conceitos clássicos, né, como população e comunidade. Ou seja, o que é uma população? Um conjunto de organismos de uma mesma espécie. Então, quando eu falo de ecologia de população, eu estou falando nessa dinâmica dessa espécie, né? Quando eu falo em comunidade, eu já estou falando o que é uma ecologia de comunidade. É a interação de diferentes seres vivos de diferentes populações em um ambiente. Então, em um ambiente biótico. E não só as questões bióticas, né? Quando eu vou chegar aqui no ecossistema, que a gente trabalha principalmente os biomas, eu vou estar relacionando com abióticos, com elementos abióticos, ok? Então, isso é importante a gente sempre trazer na nossa mente quando lê uma questão, quando interpreta um enunciado. Outro ponto também, que vai ajudar a gente a resolver a próxima questão, vocês vão entender, né? É o conceito de habitat. O habitat, gente, é um meio que os organismos vivem, né? Um meio, um lugar, né? Então, aqui eu tenho um bioma, né? Digamos assim, um domínio, né? Que é a beirada da praia, né? Beira-mar ali de um lago. Então, eu tenho aqui um habitat que é bem lá atrás. Eu tenho um que beira aqui a lagoa, né? E tenho outros que já chegam até a ficar na parte aquática, né? Então, aqui eu tenho vários habitats. Aqui também, olha, eu tenho uma mata, né, com várias plantas, né? Então, eu tenho vários habitats aqui, né? O arbustozinho, as plantas de copa grande, né? Eu tenho aqueles que ficam num ambiente de sombra e tenho aqueles que ficam num ambiente de sol. E a gente então chega no que eu chamo do nicho ecológico. Então a gente precisa sempre trazer essa diferença, né? Nicho ecológico é aquele ponto em que eu tenho tanto o que o organismo faz, ou seja, como ele vive, como ele se alimenta, onde ele mora, os hábitos de reprodução, os hábitos de moradia. Isso é o nicho ecológico. E eu divido aqui, né, entre o nicho ecológico e o nicho o nicho ecológico fundamental e o nicho realizado. O nicho fundamental é aquele que não tem competição, predação. Ok? Enquanto que o nicho realizado é aquele que vai ter esses fatores, né, de relação. Então, tem uma mudança. Se vocês olharem, a gente voltar aqui nesse slide anterior, por exemplo,
eu tenho aqui vários lagartinhos que, apesar de eles estarem aqui nesse ambiente, no mesmo habitat, digamos assim, eu tenho diferentes nichos. Um se alimenta da cópora da árvore na parte ensombreada, o outro do arbusto embaixo. Tem alguns que se alimentam do tronco, né? Outros se alimentam na parte mais ensolarada. O mesmo a gente vê aqui, que nesse lugar que é na beira-mar, ou seja, em lagoas rasas, né, salobras, eu tenho aqueles animais que comem do fundo do mar completamente. Eu tenho aqueles que comem algas. Esses aqui devem comer alguns crustáceos no solo. Tem uns que comem os animais presentes na terra, né, na areia. Então, são diferentes nichos ecológicos em um mesmo ambiente. Então, isso é possível. E a gente precisa, ao ler um enunciado, deixa eu passar isso aqui. Ao ler um enunciado, identificar o que está pedindo, né? Se eu estou falando de um nicho ecológico, se eu estou falando de um habitat, né? Então, é o que a gente vai aprender agora. Vamos. O lobo-guará é um animal onívoro, alimentando-se principalmente de pequenos animais, insetos, roedores e aves, e frutos silvestres, sendo um importante dispersor de sementes. É um animal solitário, não forma grupos como outras espécies de canídeos, de comportamento esquivo. Inicia suas atividades ao pôr do sol, entrando noite adentro. Suas orelhas compridas, somada ao excelente olfato e audição, ajudam a localizar as presas. Então, eu quero, nessa questão, identificar se eu trato sobre o quê, né? Se a gente observar e ler bem esse texto, eu vou estar falando de quê? Do comportamento desse lobo-guará. Ó, ele é um animal onívoro, ou seja, é a alimentação, como ele se alimenta e de quem ele se alimenta, né? Ele pode ser também um importante dispersor de sementes. Ele é um animal solitário, então é um modo de vida, ele não é de bando, ele é solitário. Ele é um animal esquivo, então isso leva também a uma evolução comportamental. Ele também fica aqui, ó, com as suas atividades ao pôr do sol, noite adentro. Então, ele tem... Então, ele tem hábitos noturnos, né? E ele tem aqui, ó, uma boa localização das presas, né? Então, eu não estou falando, apesar de falar um pouco do hábito alimentar dele, eu não estou falando da cadeia alimentar que ele pertence. Até porque eu só citei que ele come vários animais, mas esses animais comem o quê? Né? Quem come eles também, né? Eu não estou falando da biomassa desse animal, porque eu não estou pesando, não estou falando como ele armazena esse alimento, qual a forma de energia que ele usa. Eu sei de onde ele está, né? Eu sei o comportamento dele, posso saber ali qual o habitat, mas nem detalhou certinho, né? Apesar de dizer que ele é noturno, que ele é um animal solitário, não especificou certinho qual seria esse habitat dele, né? Tá muito genérico. E eu também não falo ali na pirâmide de energia, né? Que teria a ver também com a cadeia alimentar, tá bom? Então, aqui eu estou falando do nicho ecológico, ok? Então, deu pra gente entender como essas questões de nicho ecológico e habitat vão começar a aparecer. Ok? Próximo. Nessa outra questão, a gente também tem uma questão de conceitos, e a gente já abordou todos esses conceitos, então fica até mais fácil resolver, né? Então, a gente quer, através dessa questão, compreender se esses conceitos dito aqui estão verdadeiros ou não.
Uma população é formada por indivíduos que ocupam a mesma área geográfica e podem interagir reprodutivamente entre si. Sim, aqui é o conceito fundamental da ecologia populacional, tá? A parte de uma espécie, elas têm que gerar descendentes, têm que se reproduzir, ok? Então é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu já poderia eliminar aqui a questão A. Não, a questão A não. Eu poderia eliminar a questão de que... Não, ainda não conseguiria eliminar nenhuma, né? O nicho ecológico apresenta não apenas o habitat de um organismo, mas também seu papel funcional no ecossistema. Certo ou errado? Errado, né? É uma definição aí mais moderna, né? De que coloca o nicho ecológico também com esse papel funcional, que também representa o habitat de um organismo, mas é verdadeiro, né? Então a 1 e a 2 são verdadeiros. Então aqui a 2 não está incorreta e a 2 não está incorreta. Os componentes bióticos de um ecossistema incluem seres vivos, como plantas, fungos e bactérias, e os fatores abióticos, elementos físicos, químicos, umidade, temperatura, pH. Sim, verdadeiro. E esses fatores bióticos, né? Então eu posso eliminar aqui. E esses fatores bióticos, eles interferem significativamente na vida desses micro-organismos, desses organismos interagindo, tá? A definição clássica de espécies inclui organismos geneticamente semelhantes, mesmo que não sejam capazes de gerar descendentes férteis. Isso é falso. Gente, ó, o erro tá aqui, ó, não ser capaz de gerar descendentes férteis, tá? Para você ser uma espécie, você tem que gerar descendentes férteis, né? Por exemplo, uma espécie nova sendo criada evolutivamente, ali que se desenvolveu, ela precisa gerar descendentes férteis para ser considerada uma nova espécie, tá? Então não existe isso de não ser capaz de gerar novas espécies. Então aqui a gente percebe todas as afirmativas que são corretas, apenas... E, vixe, aqui eu quero a incorreta, né? Então a incorreta... Perdão, eu vi correta, mas atenção é aqui, ó. Incorreta. Então a incorreta é que todas as afirmativas estão corretas. Não estão, tá bom? A número 4 não está incorreta. Agora a gente vai falar de um tema também muito relevante, que é a fragmentação do ambiente, que gera impacto significativo, né? Eu vou primeiro aqui passar para a questão para vocês verem como ela vai ser cobrada, né? Como ela vem aparecer, né? Então, através da fragmentação do ambiente florestal, o ser humano criou manchas de florestas com diferentes diâmetros e que problemas que o homem causou, queimadas, desmatamentos, tá bom? Os fragmentos maiores permitem um núcleo florestal bem conservado, a gente já vai entender. Já os fragmentos pequenos apresentam o maior efeito de borda. E eu quero saber se as espécies que sobrevivem nos fragmentos menores têm. Aí a gente vai ver o que a gente precisa entender aqui quando lê umas questões como essa de fragmentação, que estão cada vez mais constantes. A gente está falando de manchas na floresta e a fragmentação do ambiente, ela ocasiona
o tal efeito de borda. Então, o que que é isso? Eu tenho aqui uma vegetação nativa, né? Então, essa vegetação tá inteirinha. Quando por uma pressão do homem, por exemplo, desmatamento, queimada, eu fiz um recorte na minha vegetação original. Então, eu tenho com esse recorte fragmentos grandes e fragmentos menores, né? Então, eu tenho vários diâmetros aqui de fragmentos. Eu desmatei para passar uma estrada, passar a queimada veio dilacerando, né? Então, era uma floresta original e agora, por exemplo, eu tenho 5 fragmentos, né? E esses fragmentos, eles vão ter uma dinâmica, né, florestal e de relação entre os animais de modo diferente do que era o original e também se é um fragmento muito grande ou pequeno. A própria questão disse que quando os fragmentos são maiores, por exemplo, esse 1, eles são mais conservados, ou seja, eles se assemelham mais com a floresta original. Os que são menorzinhos, eles sofrem o efeito de borda. O efeito de borda é essa pressão que eu tenho por diversos fatores ao redor, na borda desse fragmento, né? Aqui, ó. Aqui na borda mesmo desse fragmento que é menor. E esses efeitos de borda podem ocasionar, por exemplo, maior vento, né? Então, esses ventos podem atrapalhar a dinâmica das vegetações, desfolhar, a dispersão das sementes, né? Então, eu tenho a presença de maior vento, eu também tenho presença de maior radiação solar, então a vegetação que antes era sombreada e assim ela vivia e necessitava desse sombreamento, agora ela está ameaçada, porque eu tenho mais sol, ok? Eu tenho também a possibilidade de queimadas, porque pode ser devido, inclusive, ao excesso da radiação. Eu tenho também a taxa de predadores maiores que podem chegar nessas regiões com mais facilidade, porque não tem a proteção, né? E eu tenho um problema que é mais, assim, corriqueiro, atual, digamos assim, contemporâneo, que é a presença do agrotóxico que pode vir sendo dispersado se estiver perto de uma plantação, de uma agricultura, né? Uma área agrícola. Esse tamanho do fragmento, né? A depender do tamanho do fragmento, eu tenho também uma variação nas espécies, ok? A fragmentação do ambiente é muito perigoso para espécies que são muito especializadas, ou seja, elas precisam de um ambiente muito completinho, muito definido, com as características que elas precisam para sobreviver. Então, elas tendem a sofrer mais e podem até morrer, desaparecer. Então, quanto maior a fragmentação, ou seja, quanto menor o fragmento, eu tenho uma biodiversidade menor, ok? Então, eu vou sofrer aqui com a minha diminuição da biodiversidade. Espécies que ficam aqui nesses fragmentos menores são espécies que são mais abrangentes, né? Não são muito especializadas, são mais generalistas. Então, a gente vê aqui, né, a questão, o que pede, né? Esses fragmentos menores possuem menor adaptação para a variação ambiental? Não,
os fragmentos menores, nessas espécies, ó, eu tô querendo saber de espécie. Essas espécies que precisam estar em ambientes com fragmentos menores, elas têm que ter maior adaptação ambiental, porque elas vão ter influência de todos aqueles fatores bióticos que a gente viu anteriormente, né? Elas vão ter menor número de itens de alimentação? Não, embora pode faltar algum alimento ou outro, né? Pode reduzir, porque reduz a população, mas não vai chegar a reduzir o alimento, porque tá reduzindo também o número de espécies que estão sobrevivendo ali, tá bom? Então, não necessariamente. Essas espécies, elas têm maior sensibilidade à radiação? Não, aqui elas têm que ter menor. A gente viu que se eu fragmentei muito, eu tenho maior incidência ultravioleta. Então, eu preciso ter menor sensibilidade à luz. Se eu tiver muita sensibilidade à luz, eu vou morrer, ok? Maior grau de especialização, essas espécies, sim, sim, essas espécies, essas espécies que sobrevivem em fragmentos menores, elas são espécies, essas espécies, aqui maior grau de especialização, não, falso, porque menor. Espécies que sobrevivem nesses ambientes, eles precisam ser especializados, né? Eles precisam ter bastante especialização. Porque se isso não acontece, eu morro, né? Então eu tenho que ter maior amplitude, ou seja, eu vou comer isso, eu vou comer isso, né? Se eu como só, se eu me alimento só de uma coisa, de um animal, aí reduzir o meu habitat, então eu morro, ok? Maior amplitude de nicho, sim, né? Agora sim, certo. Por quê? Quer dizer que essas espécies que estão nesse ambiente, elas conseguem explorar vários recursos. Elas conseguem se alimentar da árvore, do tronco. Elas conseguem se reproduzir aqui e ali. Elas conseguem se abrigar tanto na copa quanto na pedra, né? Elas têm várias, digamos assim, possibilidades de se alocar, né? Do que ela vai fazer. Então, ela tem uma maior amplitude de nicho, ok? Então, bem, aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que deu para entender esses conceitos gerais de ecologia. E revisem, estudem cada ponto, cada conceito, que aí vocês vão conseguir ter um domínio melhor na hora de resolver essas questões.